Vírus são muito abundantes no planeta. Somente nos oceanos, a massa viral equivale à massa de 75 milhões de baleias azuis. Comumente associados a doenças e epidemias, a maior parte dos vírus não causam nenhum problema para a nossa saúde. Mas afinal, vírus é vida ou não? Descubra neste vídeo do Fisiologia Humana. Para respondermos essa questão, é necessário primeiramente definir o que é a vida. Por mais que pareça simples separar o que é vivo do não vivo, não há nenhuma definição simples e curta que explique o que é a vida de fato. Algumas definições selecionam características comuns à maioria dos seres vivos. A definição metabólica leva em consideração que organismos vivos estão continuamente alterando suas moléculas e trocando-as com o ambiente. No entanto, esta definição não contempla sementes que podem permanecer congeladas por centenas e até mesmo milhares de anos, completamente dormentes e então germinar, o mesmo ocorrendo com esporos bacterianos. A definição fisiológica leva em consideração aspectos funcionais de um ser vivo e, portanto, considera organismos vivos aqueles que são capazes de se reproduzir, que possuem respiração celular, se dividem, que possuem metabolismo e excreção. Assim como a definição metabólica, a definição fisiológica também é incompleta, pois também não engloba as sementes dormentes e nem os esporos bacterianos que são sabidamente seres vivos. Pode-se optar por uma definição bioquímica, que considera seres vivos tudo aquilo que possui material genético e enzimas capazes de catabolizar reações. Há também a explicação genética, na qual considera organismos vivos os seres que possuem material genético capazes de se replicarem. Já a hipótese termodinâmica leva em consideração a lei da entropia. De forma geral, a lei da entropia determina que todos os sistemas tendem à desordem crescente, e os seres vivos conseguem contrapor essa tendência utilizando energia para aumentar o seu nível de organização. Há um vídeo que aborda este assunto especificamente neste canal. O link está na descrição. Apesar de existir exceções, de forma geral, considera-se organismos vivos os seres compostos por células que possuem metabolismo, que respondem a estímulos ambientais e são capazes de utilizar energia para vencer a tendência natural do aumento da entropia. Ok, mas e os vírus? Vírus são acelulares, ou seja, seu nível de organização não atinge o nível de organização de uma célula, e além disso, requer uma célula para que novas partículas virais sejam formadas, sendo, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios. São incapazes de responder a estímulos externos e tampouco possuem metabolismo. Sua replicação é inteiramente dependente de uma célula hospedeira e, fora delas, são absolutamente inertes. Desta forma, de maneira geral, vírus não são considerados seres vivos. Mas da mesma forma que não há consenso na definição do que é a vida, não é consensual de que vírus não sejam vida. Vírus estão submetidos às mesmas forças evolucionárias que os organismos vivos e estão frequentemente se adaptando frente às mudanças ambientais. Dizer que vírus são vivos porque são capazes de infectar organismos vivos criaria um precedente para considerar proteínas como seres vivos, pois algumas doenças, como a doença da vaca louca, pode ser transmitida de um organismo a outro através de proteínas, e sabidamente, proteínas não são seres vivos. Portanto, de forma geral, vírus não são considerados vida, embora a dificuldade de determinar com especificidade o que é a vida faz com que ainda haja debate sobre o tema. Há também o argumento que os vírus estão no limiar entre o vivo e não vivo, não podendo ser classificados em nenhum dos espectros. Esse argumento reside no fato de que, apesar dos vírus serem inertes fora de uma célula, não o são quando estão dentro dela, sendo ativos e podendo se replicar.
ainda que utilizando energia oriunda da célula. Além disso, o sequenciamento genético de vírus gigantes chamados mimivírus tem mostrado que genes que pensavam-se somente estar presentes em organismos celulares estão presentes nos vírus. A complexidade dos vírus gigantes joga mais lenha na fogueira da questão se vírus é vida ou não. Até mesmo estruturas celulares podem ter se originado a partir de partículas virais. Alguns cientistas defendem a hipótese que um vírus ancestral infectou uma célula procariótica e deu origem ao núcleo celular. Sabe-se também que há sequências de genes virais dentro do genoma humano, inclusive genes funcionais que exercem atividades importantes envolvidas na replicação. Com base nos dados atuais, a maior parte dos cientistas considera que os vírus não são seres vivos. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.